contra o Nunes, mas ele apoia porque ele não quer que o Boulos entre na prefeitura de São Paulo. E aí, claro, esse é um argumento frágil, né, resposta bem frágil mesmo, até porque o MBL e o Kim Kataguiri, eles cresceram, né, no debate público com esse discurso contra a corrupção do PT. Então, assim, era tudo para tirar o PT porque era um partido corrupto, então não dá para você relativizar a corrupção. Se ele é contra a corrupção, ele quer apoiar outro candidato ou não demonstrar esse apoio publicamente. E aí, como eu falei, esse é um ponto que o Jones conseguiu encurralar o Kataguiri de verdade, ele vai lá e encurrala o Kataguiri, e esse foi um argumento muito parecido que eu utilizei no debate, como a mãe falei, barra Ricardo Almeida, né, quando eu falo sobre a relação que existe historicamente entre liberais e o fascismo, ou seja, liberais que relativizaram teoricamente o fascismo ou liberais que participaram de governos fascistas ou aderiram à ideologia fascista após a tomada do poder e permitiram que o fascismo se instaurasse na Itália e na Alemanha. E aí o argumento deles foi parecido, né, que o fato de ser incoerente uma ideologia não quer dizer que ela não tenha validade, o fato de liberais terem apoiado o fascismo não quer dizer que eles apoiam o fascismo, basicamente é isso. Então é uma resposta frágil, bem frágil mesmo. E aí há um outro ponto no qual o Kataguiri encurrala o Jones, né, que foi 2h50 quando o Kataguiri pergunta para o Jones sobre a Revolução, porque o Jones havia prometido para os inscritos dele que ele iria lá no podcast para promover a Revolução Brasileira, e aí me parece que não foi bem isso que ele fez. Mas vamos ouvir aqui juntos o que diz o Kataguiri. O Jones prometeu isso mesmo? O Jones ele prometeu isso mesmo? A se verificar, eu não sei, né? Então, eu não sei. Mas veja, o Jones deu uma resposta boa no meio do caminho lá, que o Kim Kataguiri faz a pergunta sobre o município. Né? Como é que você vai fazer ideias revolucionárias no município? Ele fala, não faz nem sentido essa pergunta. Como é que é? Revolução municipal? Revolução municipal? Que doideira. Kataguiri sobre isso, sobre a dificuldade do Jones de arcar com algumas coisas que ele disse na internet. Para finalizar, Jones Manuel, repito a pergunta assim, acho que já é a terceira ou quarta vez que eu estou perguntando sobre o que você escreveu. Você me mataria para fazer a sua revolução comunista? Eu sou muito infantil, gente, porque realmente assim, é muito engraçado esse negócio de voz de pato e o Henry super sério olhando e o pessoal com voz de pato. Voz de pato é o quê? Patético. Tô brincando, né? Veja, a Comuna de Paris não tinha a menor chance de acontecer. Exatamente, ela durou alguns meses exatamente por causa disso. Porque foi na capital de Paris, aí conseguiu não matar ninguém, saiu todo mundo corrido da capital de Paris, e aí quer dizer, todo mundo. A Comuna de Paris foi uma situação exatamente que a classe trabalhadora e intelectuais de classe média, contra quem os pós-modernos adoram lutar, né? Intelectuais de classe média e lideranças trabalhistas tomam a cidade de Paris depois da derrota que a França recebe sobre Napoleão III, que recebe de Otto von Bismarck. Quando acontece essa derrota, a força popular toma Paris, e aí o que acontece com os franceses que foram acossados da capital parisiense? Eles se aliam aos alemães contra a qual eles estavam em guerra para triturar a Comuna de Paris, pô. A Comuna de Paris ela foi triturada. Eu fui na França, eu fui no museu do... Qual foi o museu que eu fui? Eu não lembro, que eu fui em museu pra caralho na França. A França é legal pra cacete, tem um monte de museu lá, eu adoro aquele lugar. Mas tem um museu lá especificamente, que eu não lembro qual foi, que você tem a história da Comuna de Paris. Foi um massacre, pô. Os caras tomaram o poder simplesmente porque a França de Napoleão III jogou a França em guerra para se matar contra a Alemanha e foram derrotados. Aí vem a Comuna de Paris, que é uma organização municipal, se vocês quiserem, toma o poder sem nenhuma resistência, porque a França estava derrotada. Então a capital, eles chutam os caras, e aí os caras vão para Versalhes, se organizam em Versalhes, se aliam com os caras com quem eles estavam em guerra na semana passada, e volta a Alemanha recém-estruturada, junto com o governo derrotado de Paris, e massacram a Comuna. É por isso que não tem como a revolução ser municipal. Porque você faz a revolução no município, vai juntar o Brasil inteiro, a Argentina toda, para montar o exército, para matar o pessoal lá em Brasília, não dá, né? Para fazer uma alegoria, né? Para fazer uma alegoria. Mas, bom, essa que vai ser a resposta, eu acho, do Jones. Você me mandaria para um campo de concentração? Você faria isso no trabalho? Você me mandaria para um trabalho, né, para um campo de trabalho forçado, para eu quebrar pedra, nos últimos 30 anos ter defendido o liberalismo e destruído o nosso país?
Vamos lá, gente. Como vocês percebem, o deputado ele tá desesperado. Ele percebeu que esse bloco sobre Ricardo Nunes foi muito ruim pra ele. Ele percebeu que ele saiu muito mal. Ele percebeu que não colou. Porque assim, o PT é corrupto. Ele tá repetindo isso pra ver se cola. Mas repito, foi o próprio Kim Kataguiri que falou no debate do My News que o Ricardo Nunes, ao que tudo indica, é o prefeito mais corrupto da história de São Paulo. Palavras dele, que eu estou repetindo aqui. E eu já trouxe os dados. Então, ele tá vendo que pegou mal, ele tá querendo ver se sai alguma coisa, se consegue tirar um cortezinho, se consegue tirar uma lacrada. Veja, eu me recuso a comentar tweet, assim, essas montagens que ele tá fazendo, esses negócios. Não, deputado, não quero te matar não, tanto que eu tô aqui debatendo com você para mostrar sua incapacidade de apresentar propostas concretas para transformar as condições de vida da classe trabalhadora e do povo brasileiro de maneira geral, e sua incapacidade de manter a coerência, porque você não conseguiu explicar como você tá apoiando o candidato mais corrupto da história de São Paulo, o prefeito mais corrupto da história de São Paulo. Aí você tá jogando pro PT. E daí 2h55:40, o Kataguiri responde isso. Aí, quando a gente vai falar sobre o seu radicalismo, que tá na essência do seu ser, você vive dizendo, defende revolução, que você é radical, que você defende uma mudança profunda, e aí, quando a gente vai falar sobre os meios para promover essa mudança profunda, você se nega. Não vou discutir tweet porque o Xandão já resolveu, certo? Que essa é a sua resposta? Essa é a sua maneira de se esquivar, de se livrar daquilo que você escreveu, que você defende? Não é só o tweet, é o que você defende de fato. Né? Você defende que haja uma revolução armada, que pessoas inocentes morram, né? E que seus adversários políticos podem morrer nessa revolução, que não tem problema nenhum. E você acha isso completamente normal. Você acha que isso tem espaço no debate público, é uma coisa tranquila, é uma coisa que faz parte. Você falar em mandar, né, liberais para campos de trabalho forçado, né? Aí você também, não tem problema, no Twitter caiu, eu já não ligo mais pra sua opinião, já não tem mais problema nenhum. Ou seja, defender morte de adversários. Você já defendeu arrastar ministro do Supremo Tribunal Federal pelo cabelo também, né? Difundindo ódio no evento do Sindicato de Trabalhadores de Fortaleza, salvo engano. Então, aí não me recordo, não sei, o Xandão tirou. Agora é isso, agora é essa cara de blazer e que não sabe defender a própria ideologia, não sabe defender o próprio método, e isso tá no âmago, isso tá na essência do nosso debate político. E aqui nesse ponto, de fato, o Kataguiri apresenta essa contradição do Jones, né? Como ele havia dito lá, ele estava ali para defender a Revolução Brasileira, para propagar a mensagem, né? Para dar visibilidade para isso. E se eu não conhecesse o Jones, se eu não soubesse quem ele é, a primeira vez que eu vi a cara dele foi nesse podcast aqui, eu diria que ele é um progressista, um nacional desenvolvimentista como o Ciro Gomes, por exemplo. aí o Henri Bugalho quase gostou, né? Não é isso, Henri? Aí o Henri Bugalho, porra, se estamos voltando, se é o Ciro Gomes vermelho alaranjado, aí, porra, aí... Ai, que delícia, né? Eu diria o Henri Bugalho. Porra, se é exatamente aquele cara que eu queria votar, porra, caraca, mano, se é exatamente se é exatamente o meu viés político, pô. É exatamente o meu viés político, ele quase desenhou como se ele fosse exatamente o meu viés político. Veja, tô brincando, né? Como eu disse, eu ia fazer uma piadinha aqui no final, etc, etc. Mas o que eu quero falar sério acerca disso é que